Saiu esse PLP 73 de 2021, Lei Paulo Gustavo. Mas o que tem de novidade nessa lei? Salve, salve arteiros e arteiras! Mais um vídeo aqui do canal da OKDQ chegando hoje para falar desse PLP 73 de 2021, que é a tal da Lei Paulo Gustavo. Mas antes dessa lei ainda está rolando a Lei Aldir Blanc, por isso aqui novamente deixo o link para os boletins da Lei Aldir Blanc, onde a gente vai atualizando passo a passo aí o que está acontecendo de novo nessa lei. A Lei Paulo Gustavo ela tem principalmente três objetivos. O primeiro é um auxílio emergencial, um novo auxílio emergencial aí para os artistas, né? Porque a gente vê que a pandemia perdura no país, nas cidades e estados brasileiros. E também ela quer trabalhar com esse superávit do Fundo Nacional de Cultura e o Fundo Setorial do Audiovisual, além de ter uma regulamentação ali para poder destravar o funcionamento desse Fundo Nacional de Cultura, né? E por que ele é chamado de PLP e não de PL, como a gente está tão acostumado, que são os projetos de lei? Porque este é um projeto de lei complementar, que ela não vai só trazer coisas novas, mas também regulamentar coisas de outras leis complementares e leis que já existem, para que se unam numa regulamentação única, complementar e que entre em vigor a partir da sua sanção. Então, mais uma vez, a gente tem que voltar a falar sobre o que é esse tal de fundo, né? No caso, Fundo Nacional de Cultura, por que ele existe, por que ele está travado. O que acontece é o seguinte: antes da criação dos fundos, né? Dos fundos, seja ele da cultura, de outros setores, a verba que sobrava em alguma secretaria, algum ministério, de algum setor, quando acabava-se o ano, no dia 31 de dezembro, ele acabava voltando para o Tesouro Nacional, no caso da Federação, ou para aí os tesouros estaduais e municipais, pela não utilização, até que se criou a lei dos tais fundos. O que são esses fundos? Toda a grana de um setor que não é utilizada do orçamento daquele ano, no dia 31 de dezembro, ao invés dela voltar para o cofre do governo, ela fica nesse fundo, para poder ser usada no próprio setor no ano seguinte. Ela passa a ser um orçamento, entre aspas, para que o setor use, né, essa verba para ele mesmo no ano subsequente. E aí aqui a gente acaba ouvindo falar do FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual. Esse Fundo Setorial do Audiovisual vai explicar um pouco por que nessa lei Paulo Gustavo ele tem recursos próprios. Por exemplo, toda a bilheteria dos cinemas, parte dela vai direto para esse fundo, setorial do audiovisual. E já a própria lei que regulamenta esse fundo já diz que a verba que entra nesse fundo do audiovisual só poderá ser utilizada pelo próprio audiovisual. Então não tem como o governo tirar a grana desse fundo para usar, por exemplo, com a música, com o teatro, com a dança, ou artes plásticas, ou qualquer outro tipo de arte. Ela tem que, obrigatoriamente, pela lei que regulamenta o fundo, ser usada no próprio audiovisual. E esse projeto de lei complementar, ele parece vir também para aperfeiçoar alguns aspectos da própria Lei Aldir Blanc, que a gente teve aqui como uma lei emergencial do país, né? Além dela ter esse caráter descentralizado, de mandar as verbas para o Estado e para as cidades, ela promete aí aperfeiçoar a comunicação entre a sociedade civil e estados que colaram de maneiras bem complexas e muitas vezes muito fingidas para se chegar a como foi a efetivação da Lei Aldir Blanc nas cidades e estados pelo país. Também provoca a efetivação do Sistema Nacional de Cultura e a efetivação dos planos e sistemas municipais e estaduais de cultura, porque vai acabar rolando aquela que a gente falou que foi um dos grandes problemas para a utilização do Fundo Nacional de Cultura, da Lei Aldir Blanc, que foi o envio de dinheiro fundo a fundo, né? Então, como muitos estados e cidades não tinham, né, os fundos municipais e estaduais de cultura, assim como a cidade de São Paulo, que ainda não efetivou o seu, a Lei Aldir Blanc se tornou inoperante através do Fundo Nacional de Cultura e acabou recebendo um orçamento do PEC emergencial que o ministro da Economia acabou fazendo para todos os setores, e aí o da cultura veio através da Lei Aldir Blanc. Então essa Lei Paulo Gustavo ela chega para efetivar e dar continuidade, destravar a utilização
desses recursos que acabam sempre sobrando no Fundo Nacional de Cultura. Esse projeto de lei complementar também promete, né, através de uma outra lógica, aperfeiçoar o cadastro dos artistas, né, e dos espaços também, assim como teve o que ocorreu com a Lei Aldir Blanc. Parece que eles pegaram, estudaram ali como foi a realização a efetivação e a realização da Lei Aldir Blanc no país, estudaram e começaram já a aperfeiçoar para esse projeto de lei aqui, chamado de Paulo Gustavo. E também uma coisa muito importante que a Lei Aldir Blanc ali não trouxe isso da federal. Em algumas cidades e estados acabou aparecendo, mas não em todas. Ele promete aí um trabalho, né, para diminuir a invisibilidade de muitas etnias, raças e etc. Eu vou colocar etc aqui porque eu não quero deixar de fora ninguém, mas algo que a gente começa a pensar cada vez mais. É muito importante a gente incluir cada vez mais esses grupos que se sentem invisibilizados dentro da política pública, não só cultural do país, e essa é uma das promessas desse projeto de lei complementar. Então agora eu vou ler aqui, porque eu estou colando também do arquivo PDF que eu estou deixando aqui na descrição, que você pode pegar mais tintim por tintim ali, mas eu vou falar sobre os recursos, né? Então se prevê um total de utilização de 4,3 bilhões de reais. Lembrando, porque nesse projeto de lei eles estão somando o Fundo Nacional de Cultura com o Fundo Setorial do Audiovisual. Então são 2,8 bilhões para o audiovisual, 1,6 para as demais áreas. 140 milhões de contrapartidas de estados, Distrito Federal e municípios que terão que fazer aportes próprios, e 342 milhões desbloqueados do Fundo Nacional de Cultura da Lei Orçamentária de 2021, né? E aí eu já expliquei para vocês por que o audiovisual tem esse valor acima dos outros. E agora você que acompanha o canal e fica sempre por dentro dos boletins da Lei Aldir Blanc deve estar se perguntando: ah, mas peraí, você não disse que tem uma tal de Lei Aldir Blanc que está sendo conhecida na praça de Lei Aldir Blanc 2 que já vai utilizar esse recurso do Fundo Nacional de Cultura? Como que esse Fundo Nacional de Cultura pode ir para dois lados? Pois é, ele não pode. Então começamos a ter duas leis que querem dar uma efetivação da política cultural nesse governo federal que há muitos anos não fazia nada até a Lei Aldir Blanc, que é uma lei emergencial. O PL, como eu disse aqui, esse PL complementar, ele diz e traz aperfeiçoamentos da Lei Aldir Blanc emergencial que existiu. Então o que a gente tem que pensar agora, né? Aí já peço até um olhar carinhoso de todos os políticos envolvidos nesses dois PLs, que é a efetivação da Lei Aldir Blanc como uma lei permanente e dessa Paulo Gustavo, de que a gente possa juntar as duas leis e caminharmos juntos, né, para a efetivação de uma lei federal que realmente vai descentralizar a operação do recurso nacional da cultura para os estados e cidades, porque a gente precisa sim do auxílio emergencial, mas também da continuidade da utilização dessa verba que fica presa aí no Fundo Nacional de Cultura há anos e que fica parada enquanto tem muito artista, e a Lei Aldir Blanc provou isso, artistas, coletivos, etc., que estão com muito trabalho para ser realizado, muito trabalho de qualidade e muita gente que ainda fica de fora por causa das burocracias dos editais. Então, aonde se utilizar, a gente tem. E por que o recurso está parado? Então, vamos pensar juntos essa Lei Aldir Blanc unificada com a Paulo Gustavo para que os artistas brasileiros tenham o merecimento e o reconhecimento do governo federal, que já é mais do que a hora de acontecer. E vendo essa vontade do governo federal, né, de alguns ali parlamentares, deputados, senadores, em fazer uma efetivação, né, em querer efetivar uma política pública federal, me fez lembrar de uma frase do grande mestre. Toda vez que ele era solicitado para ajudar em alguma coisa, ele sempre respondia: olha, eu queria muito poder, mas eu não quero. Nos vemos no futuro. Tchau, galera!